Quem são os Nicolaítas, Balaão e Jezabel na Bíblia? Estamos começando mais um Perguntas.com. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Senta o dedo no like e compartilhe esse vídeo, porque com certeza ele irá te esclarecer e sanar as dúvidas de muita gente. E para você compreender melhor esse conteúdo, assista também o nosso vídeo, Como Interpretar as Escrituras, para você obter uma melhor compreensão do que falaremos em seguida. Roda a vinheta. Perguntas.com. Amados, os Nicolaítas, Balaão e Jezabel na Bíblia pertencem ao mesmo grupo, pois eles são hoje essa hierarquia dominante que estão nessas denominações evangélicas e católicas. E o que significa o termo Nicolaítas? Nico significa liderança subjugadora e laitas significa povo leigo, que é a retratação da grande massa de manobra que, por não conhecerem as Escrituras, alimentam esse sistema corrompido por essa liderança que Deus detesta. Vamos ver em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, para ver como Deus os classifica. Diz assim: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Essas são palavras de Jesus, direcionadas à igreja de Éfeso, onde ainda os apóstolos estavam vivos e guardavam a pureza da sã doutrina. E, portanto, não aceitaram a liderança dos Nicolaítas entrarem na igreja para corromperem com seus enganos e ensinamentos distorcidos. Mas após a morte dos apóstolos, infelizmente, eles conseguiram entrar e permanecem até hoje, corrompendo o corpo do nosso Senhor. Vamos ler em Atos capítulo 20, do verso 28 ao 30. Diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Em primeiro lugar, como nós observamos aqui, o Espírito Santo constituiu bispos sobre a Igreja de Deus, que pertencem ao mesmo grupo dos presbíteros e anciãos, e não pastores. É isso mesmo, pastores não, porque pastor na Bíblia é dom e não é cargo. Como nós observamos no livro de Efésios capítulo 4, depois vocês leem lá. Pois o pastor é um só, e esse é Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e assim ele o fez se entregando no Calvário no nosso lugar. O salmista também nos fala dizendo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Portanto, o pastor retratado aqui é Jesus Cristo, e não um fariseu que quer tomar o lugar da divindade. E em segundo lugar, esses lobos cruéis, como já dito na leitura bíblica, após a morte dos apóstolos, eles apostataram da fé e mudaram os princípios que Jesus nos deixou. Assim como nós observamos na história, o que foi feito lá no Concílio de Nicéia, onde esses líderes torceram as Escrituras juntamente com reis e autoridades da época, para satisfazerem única e exclusivamente o seu próprio ego e fazerem do povo de Deus um meio de negócio lucrativo. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E o que eu acho engraçado é que esse clero hipócrita não fala sobre isso dentro das denominações. Eles só pregam sobre aquilo que o povo quer ouvir e sobre o que não implica com eles. Eles trabalham somente com 50% da sã doutrina, porque os outros 50% é doutrina humana. São heresias que eles implantam para se gloriarem nos primeiros assentos, sendo venerados pelos homens, com títulos e cargos que eles inventaram, com o único e exclusivo interesse de ganharem dinheiro com isso. Agora, quem são os Balaãos?
Balaão significa devoradores do povo. E eu pergunto, quem é que anda devorando o povo de Deus até hoje? Na história bíblica, Balaão recebeu dinheiro de Balaque para perverter o povo de Deus. Vamos ver o que Deus fala sobre eles em Apocalipse capítulo 2, do versículo 14 e versículo 15. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Irmãos, se Jesus é contra esse clero, nós temos que ser contra também. Porque se você faz vistas grossas para essas heresias que eles ensinam, você pagará pelo pecado de cúmplice dos erros que eles cometem. Portanto, nós temos que estar atento às Escrituras Sagradas para que não venhamos a sermos enganados por esses atuais fariseus que vivem de tradições e falsas doutrinas, com o intuito de enganar o povo do Senhor. Eu conheço um pastor que teve a cara de pau de colocar as suas experiências acima da palavra, simplesmente para dar legalidade aos seus caprichos e títulos. E quando eu vi ele falar daquele jeito, eu fiquei perplexo ao ver até que ponto pode chegar o ego de uma pessoa que torce descaradamente as Escrituras para não perder o seu prestígio. Eles não querem serem ovelhas, eles querem serem pastores e líderes a qualquer custo. Querem receber a glória dos homens para si, mas se esquecem que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça e o pastor do corpo, e todos nós somos ovelhas do seu rebanho. E quem é Jezabel? Na história bíblica, Jezabel foi casada com o rei Acabe, que a deixou liderar e ensinar o povo de Deus, e ela colocava tropeços de idolatria para que o povo se prostituísse. E isso trouxe a ruína de todo o reinado em Israel. E ambos tiveram 3 filhos, que deram seguimento no que fez sua mãe, e assim também corromperam o povo de Deus. E essa história se repete, porque a Jezabel representa a Igreja Católica, e seus filhos são essas denominações evangélicas que nós vemos por aí afora. Vamos ver em Apocalipse capítulo 2, do verso 20 ao 23. Diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria, e dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Agora eu pergunto de novo, quem é que está ensinando dentro dessas denominações? Irmãos, acordem, despertem do sono da indolência. Porque se Jesus descer de novo, infiltrado no meio desse povo, é bem provável eles fazerem pior do que os fariseus e saduceus fizeram antigamente. Porque hoje em dia, quem prega a verdade não tem espaço nessas denominações. É criticado e crucificado a todo tempo. Porque a verdade para eles é insuportável. Eles puxam seu paletó, tomam o microfone da tua mão, não te dão mais oportunidade simplesmente porque não aceitam a sã doutrina. Eu conheço vários pregadores que foram banidos simplesmente por falarem a verdade. Assim como nós vemos nos exemplos de Elias, João Batista, que foi morto porque repreendeu o rei que estava adulterando com a mulher do teu irmão. Nós temos também o exemplo de Estevão, que foi apedrejado até a morte, simplesmente por ter ido contra os interesses do clero daquela época. Mas a palavra de Deus nos diz que ele, fitando os olhos nos céus, ele viu Jesus em pé à direita da majestade nas alturas. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que falar a verdade, doa a quem doer. Não importa as pedradas que você vai tomar, porque o que importa na verdade é agradar a Deus e não aos homens, para que possamos ser dignos de herdar o reino dos céus. Esse foi mais um Perguntas.com. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, porque isso ajudará esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Fiquem na graça e na paz do Senhor.